Então, vamos lá, vamos começar mais um episódio do programa A Chave das Fortunas. E hoje o episódio é sobre gerenciamento das atividades de assessoria em investimentos nos leilões judiciais de imóveis. Eu já queria te dar as boas-vindas, você, assessor, investidor, admiradores do mercado imobiliário de leilões judiciais de imóveis, sejam muito bem-vindos. Esse é um canal que busca recepcionar a grande parcela de pessoas que gostam, que são simpatizantes desse mercado imobiliário, mais especificamente de leilões de imóveis em leilões judiciais de imóveis. A gente sabe que nos leilões nós temos três frentes, né? Os leilões judiciais, leilões extrajudiciais, judiciais e os leilões particulares, tá? O que a gente busca aqui, né? Assim, qual que é o benefício desse programa? O benefício é buscar elevar o nível de consciência sobre os investimentos imobiliários em leilões, e a gente sabe que elevando o nível de consciência, a gente também eleva o nível da sua atenção para esse universo. Tá? Então, fica aqui comigo, preste atenção. Eu vou buscar entregar vários insights e ideias importantíssimas para você prosperar, para você obter resultados sustentáveis, obter sucesso nesse universo, tá? Eu sou Conrado Cortez, sou advogado e empreendedor da Brito Leilões. Eu já peço escusa aos colegas operadores do direito pelo uso da linguagem mais coloquial, tá? Aqui nesse canal a gente usa uma linguagem mais coloquial. Então, sem ofensa, ok? É só para a gente poder levar e transmitir essa mensagem para todas as pessoas. No tema de hoje, como eu disse, é sobre gerenciamento de atividades no tempo, ok? Então, a aula hoje é sobre as principais estratégias para superar a falta de tempo. É muito comum as pessoas dizerem que estão com falta de tempo para realizar alguma atividade. Eu diria que é uma válvula de escape, né? As pessoas estão sempre dizendo que não tem tempo, que o tempo é escasso, na verdade, isso é algo que está dentro da mentalidade, das pessoas. O tempo, ele é de certa forma, abundante para muitas pessoas, desde que elas tenham um mínimo de organização, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre algumas formas e buscar aprender a gerenciar atividades no tempo de forma bastante eficiente, conciliando, de preferência, múltiplas responsabilidades, sempre com um viés como assessor de investimentos em leilões judiciais de imóveis, tá? Então, quando a gente fala você poder gerenciar atividades no tempo de forma eficiente, significa você realizar uma pesquisa de mercado bem feita em lugares é, produtivos, onde você vai encontrar pelo menos uma, duas oportunidades que estejam dentro daquela característica esperada, dentro do perfil do investidor, e, e aí você já está direcionando energia, esforços e tempo para obtenção de resultado. Outra questão é saber analisar os imóveis. Então, quando você já tem uma predisposição para um tipo de imóvel, apartamento, uma casa, um terreno, um lote, você automaticamente, com essa predisposição, você já entende melhor e você já consegue visualizar a oportunidade da melhor forma possível. Então, você vai ganhando tempo. Saber estudar um edital, que é onde está a regra do jogo. É no edital é que você vai saber quais são os débitos, se o executado, os credores, o cônjuge, o companheiro, todas as pessoas envolvidas, relacionadas ao bem penhorado, elas foram devidamente intimadas, notificadas. Então, com o passar do tempo, você vai tendo um crivo, você vai se tornando mais crítico e você busca as informações que são mais importantes para evitar uma nulidade, ou seja,
depois de todo um estudo, depois de todo o envolvimento de investidores, chegar depois do leilão, o leilão ele se tornar nulo porque uma pessoa específica e importante não foi notificada. Então, o edital ele vai determinar a regra do jogo, ele vai te informar quais são as pessoas que estão envolvidas e, na sequência, inevitavelmente, o assessor vai ter que fazer uma investigação em volta daquele bem penhorado, no devedor, nas empresas do devedor, qual é o regime de casamento do devedor, né? Se é um regime de casamento em separação total, em comunhão parcial de bens, tudo isso vai influenciar no produto da arrematação. Então, é muito importante ter essa familiaridade, entender dessa dinâmica, saber manusear os documentos oficiais para dar um parecer, para conduzir o seu investidor a uma tomada de decisão bastante assertiva. Nós estamos falando de valores é, relevantes a serem aportados, né? E com isso, as oportunidades estão na mesa. Não há muito espaço para erro, não quer dizer que não tem espaço para erro, tem espaço para erro, porque a margem é muito grande, a margem entre o valor pago, arrematado, até o valor da venda. Então, mas é aquele negócio. O assessor de investimentos, muitas vezes, ele vai ganhar na taxa de performance. Então, se ele erra, ele ganha menos, ele põe menos dinheiro no bolso do investidor. Ele colocando menos dinheiro no bolso do investidor, o investidor provavelmente vai repensar se ali é o lugar onde ele vai colocar o dinheiro dele, tá? É muito importante ter estratégias para atender os interesses dos clientes, tá ok? Conhecer os clientes, conhecer os desejos dele, a capacidade de investimento, os limites emocionais que estão envolvidos ali. Então, quando você entende a capacidade de investimento, muitas vezes você tem uma oportunidade de ouro, mas você não vai colocar todo o dinheiro daquele cliente ali. Por quê? Porque é necessário diversificar. Recentemente surgiu uma oportunidade no bairro Jardins, aqui em São Paulo, um bairro nobre, mas a gente está falando de um lance inicial na casa de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. O que que acontece? 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, você já, de repente, você utiliza toda a capacidade de investimento de um investidor. E ali fica retido um valor considerável. E aí você deixa de pulverizar esse dinheiro e de fazer várias arrematações porque está preso num lugar só. Se tiver algum imbróglio, tiver alguma trava, um questionamento e postergar, é muito dinheiro parado num lugar só, né? Isso aí é uma regra de ouro, né? Nunca coloque os ovos numa cesta só. E aí, pensando nisso, não é prudente colocar o dinheiro numa cesta só e impulsionar, mesmo que seja uma grande oportunidade como essa que eu citei. O importante é você ter estratégias também para garantir os resultados, mas também saber lidar com a pressão. Quando eu falo que o cliente tem os limites emocionais dele, é que, como a gente está falando de um investimento de médio prazo, médio prazo, né? Falando de 6 meses a um ano, é tempo suficiente para as coisas acontecerem. Então, o cliente muitas vezes pode se sentir na urgência e na necessidade de um dinheiro. Só que aquele dinheiro está retido, está parado, está imobilizado e ele não tem o que fazer e ele vai lembrar de você. Então você vai precisar lidar com essa pressão, a pressão da decisão tomada há alguns meses, tá ok? Esse material, esse bate-papo de hoje, ele não tem o intuito de entrar especificamente na seara da classificação de ações no tempo, por exemplo. Urgente e emergente, uma ação, uma atividade ou uma demanda, e aí a gente põe naquela matriz, né? Emergente, emergente, urgente, urgente, não emergente. Não, nada disso. A gente não vai entrar nesse quesito, não. Mas sim, a ideia é trazer
sobre a variável tempo, que ela, de certa forma, ela assola o imaginário do assessor de investimento. Quem é assessor de investimento sabe que ele, o tempo dele normalmente é destinado ao cliente. Só que ele tem que lidar com o cliente, ele tem que lidar com o produto, ele tem que lidar no processo judicial, ele tem que lidar com o imóvel, ele tem que lidar com diversas, ele tem que melhorar o produto dele para o próximo. Então, é muito dinâmico e aí fica esse desafio. Sem contar aquele assessor de investimento que tem uma outra atividade principal. Então, ele utiliza a assessoria de investimento como uma atividade complementar, pode se chamar de uma renda extra, e aí ele tem que conciliar diversos interesses, não só na atividade principal, mas também. E eu diria que é um desafio enorme você atuar em duas frentes, né? Porque a assessoria de investimento já demanda um tempo considerável, mas é um tempo mais flexível, você tem mais autonomia e você tem a oportunidade de conciliar diversos interesses, principalmente as necessidades pessoais. Você pode realizar o trabalho não estando, por exemplo, no local da arrematação. Isso te abre espaço para fazer outras coisas, morar em outros lugares, ter viagens internacionais no meio do caminho, isso não impede, tá? Então, é um universo bastante interessante e cada vez mais a gente vê pessoas entrando. Então, a gente vai falar aqui mais no sentido de dizer que o ativo, o tempo, ele é muito importante. Só que eu queria trazer mais uma variável para a sua reflexão. Pense o seguinte: quantas vezes você já foi num restaurante, você já foi num boteco para se reunir com os amigos e você vê aquela pessoa desgarrada mexendo no smartphone e consumindo um conteúdo, e apesar dela estar destinando tempo naquele ambiente, para aquelas pessoas, a atenção dela está canalizada e direcionada para um outro fim, para uma outra realidade. E aí eu te pergunto, o que é mais importante, a atenção ou o tempo? Uma coisa está entranhada à outra. Ok. O ponto central muitas vezes, tem pessoas que, vamos usar esse exemplo, tem uma atividade principal e tem uma atividade complementar. Mesmo ela dedicando tempo na atividade principal, ela está destinando a atenção para a atividade complementar. E é aí que eu gostaria que você focasse. A gente está falando aqui sobre gerenciamento de atividades no tempo, mas ao mesmo tempo, eu queria trazer a ideia de destinar atenção, ou seja, eu quero te pedir a total atenção agora, porque o que eu vou dizer, esse é um dos principais insights desse conteúdo. Você precisa entender a métrica da atenção e não mais do tempo. Então, você consegue dedicar atenção no processo para se tornar um assessor de investimento em leilões judiciais, você consegue destinar atenção exercendo a atividade profissional de assessoria de investimentos em leilões judiciais de imóveis, mesmo dedicando tempo para uma outra coisa. A sua atenção está voltada naquele universo, tá? Então, quando eu disse que lá no restaurante pessoas estão dedicando tempo, mas o ponto central, que é a atenção, não está naquele local está em outro lugar, sorte, por exemplo, do produtor de conteúdo, né? Ou, às vezes, a pessoa está resolvendo um problema do trabalho, mas a atenção dela foi canalizada e direcionada para um outro lugar, tá? Então, quero trazer essa variável aqui para a gente conversar, porque é muito importante que você entenda como é deslocada a atenção e o tempo fica ali. E aí a pessoa depois questiona a falta de tempo para as atividades dela. É o mesmo caso, você está assistindo um filme, só que a sua atenção está no smartphone, o seu filho está no tablet
e você está falando com ele, ele não está nem olhando para você. Ou, por exemplo, você está num ambiente de trabalho, você vai falar com seu chefe está digitando e dizendo que está conversando com você. A atenção dele está em outro lugar. Isso, de certa forma, é meio que inadmissível. A atenção é o ativo mais valioso. É o ativo, é o bem mais valioso hoje em dia. Ainda mais na era da informação, o ativo mais importante é a atenção. As métricas hoje das redes sociais estão ficando cada vez mais expostas, estão sendo repassadas para os criadores de conteúdo, para que eles possam fazer as devidas análises. Por quê? Porque hoje a luta pela atenção está ficando grande. E isso afeta, inclusive, o seu cliente. Que não adianta você fazer, por exemplo, como assessor, uma análise rala, superficial, e colocar na frente do seu cliente que vai estar no ambiente de trabalho, vai estar tomando decisão, vai estar em reunião, vai estar dirigindo, a atenção dele está direcionada para outros lugares e você colocando uma análise. Isso vai te prejudicar. Então, tem que fazer um trabalho íntegro, honesto, completo, profundo, e já chegar mastigado com um relatório que mostre as informações mais relevantes que o investidor possa sentar, dedicar atenção e te dar um retorno profissional também, né? Porque aí ele vai envolver uma assinatura de contrato, se tiver mais cotista, é mais um termo que vai ter que ser anexado, ele vai assumir responsabilidades, então ele precisa dedicar atenção e você tem que pedir a atenção, você não tem que pedir tempo para ninguém. Esse insight é muito valioso. Se tiver papel e caneta, anota, põe aí, atenção versus tempo. E hoje, a atenção é o ativo mais importante que a gente tem na humanidade. Ok? Então, a gente falou desse aspecto da comunicação com o nosso cliente. Ok? Mais uma vez, o cliente ele se encontra em um mar banhado de peixes. Ele não sabe eh, qual peixe pescar, ou muitas vezes ele tem uma fartura e aí a atenção dele fica meio perdida, tá? Então, você vai ter que ajudar o seu cliente a enxergar a informação mais importante. Então, o cliente quer que você dê um retorno sobre o investimento de 30%. Essa informação tem que constar lá. Ele quer o retorno sobre o investimento em 9 meses. Essa informação tem que constar lá. Então, você vai ter que encontrar a oportunidade que se encaixa naquele perfil. E aí você vai adquirir essa atenção do seu cliente, ok? Então, para a gente fechar essa primeira parte, o nosso bate-papo aqui, ele não é sobre gestão do tempo, gerenciamento das atividades do tempo, é no tempo. É o tempo que é igual para todos nós, tá ok? E se você ainda não se tornou assessor de investimento em leilões judiciais de imóveis, com o propósito de ganhar R$ 9.700 por mês por falta de tempo, hoje eu vou te mostrar, vou te contar que é possível sim conciliar ou se dedicar exclusivamente às atividades. Esse é um tema de extrema relevância. É muito comum as pessoas falarem, eu não tenho tempo, eu não vou começar, tá muito corrido, né? É, Só que a gente pode sim ser produtivo. Basta a gente ter uma organização no tempo. Então, 2 horas, 3 horas por dia, 1 hora e meia para começar, até começar a se familiarizar com a dinâmica dos leilões, de encontrar as palavras-chave dentro do edital, dos documentos, achar o que é pertinente.
Porque é o seguinte, um risco grande do leilão é ele ser anulado. Então, você vai eliminando as possibilidades dele ser anulado. Outro risco é de ter muitos questionamentos. Então, você consegue fazer uma análise subjetiva ao longo do processo judicial se teve muitos questionamentos. Você tendo essa visibilidade, você consegue tomar uma decisão mais apurada, tá? E aí você vai ficando bom nisso. Então, você vai investindo menos tempo, tá ok? E utilizando as ferramentas ainda fica tudo mais fácil, tá? Então, o que que eu vou te pedir? Identifique as suas prioridades. Assim como o arquiteto, ao construir um edifício, ele vai ter que levantar informações de custo, de tempo de obra, estética, segurança, beleza, materiais. Comece a listar as suas tarefas e os seus objetivos, de forma que você identifique o que é essencial e o que pode esperar. Então, você vai colocar, não, isso aqui pode esperar um pouco, não, isso aqui eu consigo focar. E aí a gente está falando de uma pessoa que está gerenciando atividades no tempo disponível. Existe uma analogia que é a seguinte: você pode ser coelho, você pode ser tartaruga, você pode ser avestruz. O coelho é aquele que corre e dá velocidade. Ele não para e ele vai do começo ao fim. A tartaruga é a mesma coisa, porém numa velocidade menor. Já o avestruz, ele encontra dificuldade, ele esbarra, ele para, enfia a cabeça, ele não se movimenta. Então, o negócio é não parar e não retroceder. Siga em frente, pega e vai fazendo, tá ok? Então, você listou suas tarefas, seus objetivos, você identificou o que é essencial, você vai dar movimento, aquilo que pode esperar, vai ficar esperando. Você vai priorizar as tarefas mais importantes em prol de aumentar a sua produtividade. Tarefas como encontrar uma oportunidade lucrativa, só que você vai ter que buscar várias, né? Porque não é só encontrar, você vai ter que lidar com a concorrência na hora do leilão, tá? Você vai conhecer o perfil do seu cliente. Normalmente são pessoas próximas que depositam 100% da confiança em você, 1000%. Hoje eu recebi um áudio e a pessoa falou para mim que tinha 1000% de confiança em mim. Isso, assim, o mais importante, isso é muito importante, mas o mais importante é você estar tranquilo em oferecer um produto satisfatório para esse cliente, porque ele tem confiança e você vai ter que entregar em resultados para que isso se solidifique, cristalize, tá bom? Então, você priorizou tarefas importantes em prol de aumentar a sua produtividade. Então, você vai executar aquilo que está dentro daquele escopo. Assinar um contrato de prestação de serviço. Tem que estar documentado, tem que registrar. Ah, não, eu gosto de fazer contrato de boca, do fio do bigode, do aperto de mão. Eu recomendo você formalizar e registrar tudo e, de preferência, coletar o aceite do seu cliente. E aí, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, quando uma das partes precisar consultar alguma coisa, está disponível. Está disponível no celular, está disponível em algum documento. Não, olha, aqui a gente combinou. Esse dinheiro era destinado para reforma. Esse dinheiro era destinado para desocupação. Esse dinheiro era destinado para pagar o registro. Esse dinheiro era destinado para pagar o ITBI, para pagar o leiloeiro. Esse dinheiro é para pagar a assessoria do meu serviço, porque tem valor. É você que pesquisa a oportunidade, você que consegue fugir da concorrência. É você que está colocando. E já tem muito dinheiro na mesa ali, o investidor. Tem investidor que é difícil, mas aí se você documenta e você combina, é aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. Eu falo para você, o combinado e o registrado não saem caros.
Então, registre. É muito importante, tá? Voltando aqui para a questão, encontre um tempo para investir em capacitação e aprimoramento profissional. Outro aspecto, mas Conrado já tem tanta coisa para fazer. Sim, e você ainda vai ter que se aprimorar, você vai ter que buscar mais conhecimento, se atualizar, se manter atualizado. Você vai mudar o seu vocabulário na hora de lidar com o seu cliente, você vai apresentar uma nova ferramenta. É importante. Hoje já tem ferramentas de inteligência de mercado. Esses dias eu baixei um documento da ONR, que é a Organização Nacional de Registradores, uma infinidade de dados mostrando a realidade. Me chamou bastante atenção Marília, a quantidade de registros superou a expectativa. A área metropolitana de São Paulo também, o restante tudo em queda. Então, a gente tem que estar se aprimorando, se capacitando, encontrando mais e mais informações, tanto da economia quanto do mercado imobiliário, do mercado de ferramentas tecnológicas, mercado de pagamentos, de cartórios, também está se reinventando. Então, a gente tem que estar se aprimorando. Não perder de vista, estabelecer um equilíbrio saudável entre trabalho, vida pessoal e projetos de investimento também, tá? Então, é ter essa visão de ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, dá para conciliar. Porque você faz um investimento, dois investimentos no ano, e depois tem toda uma continuidade de ações, mas ali te garante um sustento, uma estabilidade financeira, um fluxo de caixa bem interessante, tá? Então, como eu disse, dedique duas horas, 3 horas do dia. Você consegue iniciar com muito sucesso suas atividades nesse nicho. Então, 2 horas, 3 horas é suficiente para você iniciar, para você se tornar uma pessoa gabaritada para fazer uma análise e poder entregar essa análise para as pessoas mais próximas. Eu tenho certeza, se você puxar aí na sua agenda, você vai achar pessoas que têm capacidade de investimento, que têm dinheiro que está no CDI, que está rendendo e empatando, por exemplo, com a inflação. E aí a pergunta muitas vezes você vai entrar junto? Cara, vou entrar junto. Em vez de eu receber o valor da minha assessoria agora, eu vou colocar como taxa de performance. Entendeu? É uma opção de você, por exemplo, não entrar com dinheiro, você entra com trabalho. Ou desconta a sua parte, mas você está entrando com bacon ali também. Está colocando a sua pele na jogada também. É importante. Até para as pessoas se sentirem mais confiantes em você. Ok? E aí você dedicando 2, 3 horas, verifica. Olha quantas horas restantes você tem no seu dia para fazer todas as outras atividades. Né? Agora, eu queria que você se lembrasse. Essa atividade, ela pode evoluir e pode ganhar muita proporção. Porque depois que você começa a construir nome, reputação, você começa a construir uma marca dentro do seu nicho, as pessoas começam a te procurar. E as pessoas começando a te procurar e tendo resultado, é com você que ela vai lidar. Não vai querer outra pessoa, porque você tem um valor agregado já para entregar, você tem uma singularidade. E isso não tem preço. Você está entendendo? A pessoa já lida com você, já teve uma experiência positiva, ela não vai procurar outra. Ela não procura. Nesse universo, não procura. Os bancos, por exemplo, eles têm umas preocupações absurdas com questões de desligar um profissional e esse profissional levar uma carteira de clientes. Por isso que cada vez mais você utiliza plataformas para se comunicar com o seu gerente, que são plataformas criadas pela própria instituição financeira com o intuito de, ao desligar aquele profissional, a comunicação continua se dando entre o cliente e o banco, e não o cliente com o profissional. Senão o profissional carrega. O profissional ele tem um lado humano que uma instituição, uma ficção não consegue entregar. Tá? Então tem muito poder, tem muito valor aqui no que a gente está falando. Pense o seguinte: falta de tempo não pode ser a sua desculpa para ingressar nesse mercado. Resumindo, se eu tivesse que resumir
Esse conteúdo, eu falaria isso. Esse conteúdo é para dizer que falta de tempo não é a desculpa para você não ingressar nesse mercado. Você tendo uma inclinação para entrar, você vai precisar dedicar pouco tempo, muita atenção, mas pouco tempo, poucas horas dedicadas para esse universo, tá ok? Então, para fechar, por que que esse serviço, essa profissão, pode ganhar muita proporção? Foi o que eu falei. A sua singularidade, o seu valor agregado e o seu resultado é o que vão fazer essa proporção aumentar. Por quê? Porque o seu cliente vai colocar dinheiro no bolso. Tem aquele ditado nos Estados Unidos, né? Happy wife, happy life. Pessoas com dinheiro no bolso são pessoas mais felizes. Porque elas têm acesso, ela tem oportunidade, ela vai conseguir dar uma escola melhor, uma moradia melhor, uma mobilidade melhor, ela vai ter lazeres melhores, ela vai ter viagens, hobbies, atividades esportivas. Faz assim, ó, abre o campo de possibilidades quando o dinheiro está na conta. Investidor feliz é assessor feliz, ok? Mas falando em tempo, se você otimizar e utilizar as ferramentas de produtividade tanto para monitorar o seu tempo desprendido, quanto para realizar as atividades de assessoria, você vai estar abrindo janelas temporais para tantas outras coisas. O que que eu quero dizer com isso? Se você utilizar as ferramentas de produtividade que existem hoje, se organizar, entregar, então você organizou, colocou prazo, colocou atividade e fez e se movimentou, não tem jeito. Você vai começar a ter resultados, você vai começar a abrir janelas temporais para você realizar outras atividades. E aí você não vai ter mais nem tempo para falar que está faltando tempo. Porque aqui, entre nós, a pessoa que fala que está com falta de tempo, ali você já identifica o problema. Não é a falta de tempo, mas é a pessoa. O problema não está na falta de tempo, o problema está na cabeça da pessoa. Ela está precisando de ajuda para gerenciar as atividades no tempo. Ela não tem que fazer gestão do tempo, ela tem que fazer gestão no tempo. Um jeito muito errado de prosperar como assessor de investimento em leilões judiciais de imóveis é seguir a ideia: deixa a vida me levar. A velha expressão cultural, musical do brasileiro. Deixa a vida me levar. Um barco à deriva, ele vai parar em algum lugar. Mas esse lugar, ele tem um horizonte de 360 graus. Quando você está mirando para ir para o norte, para cá, quando você deixa o seu barco à deriva, para onde o vento bater, é para onde que vai chegar em algum lugar. Então, deixar se levar para onde o vento soprar é o que vai acontecer. Você vai para algum lugar, mas você vai estar sem rota e sem destino. Você vai seguir a natureza de forma aleatória. Você vai acreditar no acaso. Então, é o que a gente está falando aqui. O tempo é uma variável muito importante, mas você precisa direcionar esse tempo para alguma finalidade. Então, fecha o tempo, encaixa a atenção, usa as ferramentas, se dedica e entrega, pouquinho em pouquinho, na velocidade tartaruga ou coelho,
Mas assim que você obtiver os primeiros resultados, o mercado vai te engolir, vai te pegar e vai te sugar, vai te absorver positivamente. Porque é um mercado que tem muito para entregar. E é um mercado em abundância, é um oceano azul. Ah, eu vou ter concorrência. Tá, vai ter concorrência. Mas eu volto a te perguntar: quantos na sua casa têm um imóvel próprio? Pode ser que tenha muitos. Quantos na sua casa compraram um imóvel próprio em leilão? É raro. Quantos na sua casa trabalham com leilão? É mais raro ainda. Quantas pessoas hoje trabalham com tecnologia? Falar para você que é corretor de imóveis. Quantos corretores de imóveis você conhece que trabalham com leilão? Tem oportunidade aí. Vou falar para o advogado. Quantos advogados você conhece que trabalham com leilão? Poucos também. Então, é um mercado que tem muito espaço para muitas pessoas ainda. Quem que está fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, que é a formação de consultores, de assessores, né? Não consultores, assessores de investimento em leilões judiciais de imóveis, né? Nem outros tipos de leilões, é o leilão judicial, pouquíssimos, tá? Então vamos para a parte prática. Crie um cronograma para organizar suas atividades diárias e semanais. Tem um prazo de entrega, que é o deadline. Organize. Organize blocos de tempo. Assim como na televisão, você tem lá a linha editorial, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sendo quarta-feira é o dia do futebol. Na quinta, tem que falar de futebol. Então, na linha editorial do jornal, quinta-feira é destinado um tempo maior para falar, porque os jogos acontecem. Então, é você organizar em blocos de tempo ações específicas, destrinchadas para cada dia e uma quantidade X de horas. E aí você vai destinar um bloco de tempo para realizar as atividades de assessoria de investimentos em leilões. Imagina um maestro regendo uma orquestra. Agora imagine-se você criando um plano detalhado para organizar suas atividades diárias e semanais. Então, o maestro ele vai reger uma orquestra, ele vai organizar cada pessoa com seu devido instrumento, com a sua partitura específica, vai atuar em determinados momentos. É você organizando a sua própria vida. Se você não fizer isso, alguém vai fazer isso por você. E aí não tem o que fazer. Não tem o que reclamar. Ou reclamar de que dá falta de tempo, mas é porque o seu tempo está sendo destinado para uma outra finalidade que vai de encontro com o seu desejo. Quer saber de uma parada maneira que você pode utilizar? O Google Drive. Hoje as ferramentas tecnológicas ajudam demais. Por quê? Porque você consegue ter visibilidade, você consegue alterar, você consegue modificar, os registros ficam lá na plataforma e você tem acesso de qualquer lugar. Você consegue dimensionar seu tempo de atuação, tudo. Você consegue medir, você consegue analisar com qualidade, você consegue fazer uma série de coisas, tá? Então, usa o Google Drive, tem o Trello também, tem Slack, tem inúmeras outras. Só procurar Google, põe no Google aí, ferramentas de produtividade, tempo, né? Uma série de ferramentas. Você não usa com o seu cliente? Bom, os registros para você ter tudo direitinho, para você saber o calor que está, as conversas, tudo isso é importante. Você precisa saber como é que está o seu calor nas ações que você está tomando. Você pode explorar aplicativos, enfim, várias ferramentas de gerenciamento de tempo estão disponíveis hoje, né? Com a tecnologia facilitou demais. E os criadores, sabendo disso, querendo que você tenha uma atuação de super-homem mesmo.
Tá assim, não tem para onde correr. Então, você tem que aproveitar aí os recursos como lista de tarefas, lembretes, calendários, tudo para se manter organizado. Assim como, por exemplo, um habilidoso carpinteiro que utiliza as melhores ferramentas para construir uma obra-prima, você também pode ser o artista da sua própria vida. Na verdade, deveria ser, né? Senão você vai terceirizar, vai delegar e vai se aprisionar. Você vai viver numa prisão. Aí não tem o que fazer. Aí acontece. Então, no nosso mundo de assessoria de investimentos, não consulte profissionais experientes. Obtenha dicas, orientações sobre como otimizar seu tempo. Compartilhe suas dificuldades com os colegas, mentores, que possam oferecer insights valiosos. Às vezes você não está conseguindo enxergar, mas você comenta com alguém mais experiente e ele traz para você a realidade dele, ou ele, para a sua realidade, vai dar uma dica específica que pode funcionar, né? Compartilhar experiências, dúvidas, né? Aprender com os erros das outras pessoas, ab- absorver conselhos valiosos. Tudo isso vai te guiar na sua travessia, na sua jornada, né? Bem, vamos caminhando aqui para o final. Eu já vou fazendo aqui minhas últimas considerações. Já desejo muito sucesso, principalmente você que já nos acompanha. Então já clica no botão gostei, já segue o canal para não perder mais nenhuma live. Me conta aí se tem alguém que você conhece que já deixou, costuma deixar de fazer alguma coisa por falta de tempo. Ou se tem dúvidas, comente aqui, siga o canal e compartilhe com mais gente para ajudar, ok? A presença de pessoas como você aqui no canal é fundamental para que isso cresça, para que isso prospere, para que isso alcance mais pessoas e possa ajudar na transformação, na construção de novas histórias na vida de pessoas que estão precisando. Ok? Fica o meu forte abraço e até a próxima.